Bora que bora, pessoal! Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024, Darshan. Vou abrir para a nossa apresentadora da noite, Leila Ortiz Tamizo. Agora sim? Agora sim! Obrigada e boa noite a todos. Bom, só lembrando o significado do darshan, né? Que é estarmos em contato com um mestre realizado e termos a visão divina. E é muito utilizado para evolução e iluminação espiritual. Então, é feito de forma semanal, gratuito, e as perguntas são feitas de forma anônima. Paulo não sabe e ninguém sabe, na verdade, quem são as pessoas que fizeram as perguntas. Então vamos para a primeira. São duas hoje, tá, Saulo? Qual a Maravilhoso, diferença? maravilhoso. É. Eu gostei muito, até mesmo porque acho que as pessoas estão com uma cara de cansado. Aí a gente pode trazer 40 minutos para cada resposta, né? Tá Maravilhoso. bom. E tem muita ressonância com o que você acabou de trazer do bebezinho, né? As duas perguntas, coincidentemente. Paulo, qual a diferença entre dor e sofrimento? Emocional, mental e também no corpo físico, já que o sofrimento também dói. A rejeição dói também no físico, por exemplo. Uau, muito boa pergunta. Eu sempre falo que a gente tenta responder, né? Mas a gente não dá garantia nenhuma de resposta. E nem de satisfação também das respostas, né? A gente não tem um selo de satisfação, né? Também né? Satisfação garantida. Então eu vou ler aqui a pergunta para que a gente vá trazendo uma decodificação, né? E como bem lembrado pela Leila, é muito importante que vocês tragam as suas questões para nós, né, no nosso banco de questões, né? Porque graças a Deus isso parou um pouco, mas as pessoas não perguntavam nada em nenhum lugar, mas enchiam o meu direct, o meu privado de pergunta. E ficava todo mundo, ah, mas e isso, mas e isso, mas e isso. Então, quando a gente abriu a oportunidade de trazer perguntas anônimas, né, aí todo mundo fica em silêncio. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente participar, o importante é a gente é, colaborar sempre, né, de alguma forma, para que a gente tenha esse nosso autodesenvolvimento. Eu aprendo muito com vocês constantemente. E para mim é sempre um privilégio trazer algum tipo de informação que pode ser útil a alguém. Se em algum momento elas estiverem sendo úteis, então elas estão cumprindo o papel delas, né? De forma atemporal, inclusive, porque esse conteúdo sobe, fica lá na internet para sempre, até a hora que alguém derrubar esse canal, que não vai ser muito difícil de acontecer em breve. Mas vamos lá. Qual a diferença entre dor e sofrimento? Eu vou trazer primeiro o entendimento da revelação de que aquele ditado popular é uma verdade, né? A dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Então, a dor é aquilo que é contundente. A dor é aquilo que é uma manifestação pura de uma resposta a algo, seja esse algo qual for, seja ele físico, seja em uma posição de um abuso, seja ele qual for, né? A gente vai entrar aqui no final aqui da rejeição, né? Da pergunta,
né? Que a rejeição dói, aí tem o sofrimento emocional, mental. Então, assim, é, a dor, ela é o que é o contundente, ela é o que é o impacto, ela é a resposta. Isso é a dor. A dor, ela vem em resposta. Ela é algo que é automático. O seu corpo responde a isso, seja qual corpo for. Por isso que aqui tem a pergunta e o desencadear das perguntas, o emocional, o mental, o corpo físico. Então, existe algo que é manifesto, existe um impacto, e esse impacto traz uma resposta, e essa resposta é a dor. Emocional, mental, física, ok para todo mundo? Beleza. É algo que é uma resposta. Isso é muito importante vocês compreenderem. O sofrimento. O sofrimento, ele está ligado às escolhas. O sofrimento, ele está ligado à decodificação do que aquela dor traz. A dor de não se sentir amado é um sofrimento. A dor de não se sentir aceito é um sofrimento. A dor de ter sido passado para trás é um sofrimento. Por quê? Porque mentalmente e emocionalmente, nesse caso, eu estou trazendo as palavras da própria pergunta, ali existia uma promessa. E essa promessa me foi quebrada. Então não quer dizer que aquela pessoa traiu a minha confiança e aquilo me deu, nossa, me deu uma dor no braço. Aquela pessoa me traiu e me deu uma dor no braço. Não acontece isso. A somatização do meu corpo físico dessas dores vem através dos nossos canais de energia que são responsáveis pelas minhas emoções. Frio na barriga, borboletas no estômago, cabeça voada, um gelo nas mãos. Então, são canais de energia dentro dessa qualidade mística de tudo que somos que respondem a essas emoções, a esses pensamentos, que trazem a manifestação do sofrimento como uma dor física, ok? Então, a dor de não ter sido amado é a dor de cotovelo. Mas está doendo o cotovelo? Não está doendo o cotovelo, mas é uma das formas que a gente expressa, né? Mas a dor de não ter sido amada, ela dói aonde? Ela dói no meu coração, que é onde está representado aquilo que eu sou, aquilo que eu esperava, aquilo que é incondicional, que é a minha percepção sobre o que é o amor. Não sobre o que é o amor de verdade, mas da minha percepção sobre o que é o amor. Porque se tem sofrimento, tem escolha, tem apego, ok? Então, a dor é algo inevitável, que é uma resposta a um estímulo, seja ele qual for, se vai me gerar algo que está indo contrário àquilo que eu esperava, ou que eu queria, ou qualquer coisa que seja, pum, vai de encontro, é a dor. O sofrimento é a forma como eu escolho experienciar e decodificar essa dor. Vou trazer como exemplo, anteontem, olha só como é que eu tô ruim. Foi anteontem que eu bati a cabeça? Foi, né? Eu até falei com a Leila. Não, foi ontem. Tá vendo? Tá vendo? Eu bati a cabeça aqui na Bahia, fui me levantar correndo e bati a cabeça numa viga de concreto, assim, pum! Então foi, eu sou bem alto e a viga devia estar uns 60, uns 70.
Eu bati assim, tum, levantei correndo e bati. E, curiosamente, senti a dor e depois eu falei até com a baia, né? Aqui na Bahia, eu falei com a baia, eu falei que engraçado, né? As pessoas acreditam que a desidentificação é um conceito, mas o meu corpo está em sofrimento, mas eu não estou. E para mim isso é muito simples de perceber o que sou eu e o que não sou eu e como essas coisas se manifestam. A dor acontece porque ela deve acontecer, mas o sofrimento e a dor contínua daquilo não sou eu. E aí você vê os yogis meditando no inverno dos Himalaias, você vê, né? Então, o que acontece? É a não identificação com o sofrimento, porque o fato do corpo estar sujeito ao estresse é um fato, é inequívoco. Ele está lá e ele está sujeito ao estresse. Você pode trabalhar o seu corpo para que ele não reaja àquele estresse. Você pode trabalhar o seu corpo na liberação de substâncias que não vão estar de acordo com aquele estresse que está sendo gerado. Então, eu poderia ter batido a cabeça e poderia ter caído no chão e ter ficado assim: nossa, ninguém veio me salvar, ninguém viu que eu machuquei, coitado de mim. E agora, o que eu vou fazer? Esse é o sofrimento. A dor aconteceu, o sofrimento está ali, mas de onde surge o sofrimento? O sofrimento sempre surge da ideia de separação. Você pode perceber que todo e qualquer sofrimento vem daquilo que você espera e não do que é. Vamos trazer o sofrimento simples. O sofrimento simples, eu vou trazer o sofrimento de eu queria, sei lá, eu queria receber um brinquedo no meu aniversário quando eu era criança e não recebi. Aquilo me gerou um sofrimento. Por quê? Porque eu gostaria tanto que fosse aquilo e eu não fui visto. Aquilo me gera um sofrimento, pode me trazer um trauma, uma memória que vai vir o resto da vida comigo e que vai desencadear 1 milhão de sessões de terapia, ou algo do tipo, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, nessa manifestação desse sofrimento, né? Então, um sofrimento, ele é uma resposta a uma necessidade minha não atendida. Veja que interessante. Como que a gente consegue chegar em um lugar desse, né? Então, o sofrimento ele é uma necessidade minha que não está sendo atendida. Uma necessidade minha de não estar sendo compreendido, de não estar sendo amado, de não estar sendo visto, de não estar sendo aceito, de não estar sendo querido, de não estar sendo percebido. Isso vai gerar o sofrimento para mim. Só que quem constrói o sofrimento é a minha percepção sobre aquilo que eu acreditei que fosse. Que aí vem o autojulgamento, vem a culpa, vem todos esses processos que vão trazendo cada vez mais histórias para dentro de nós. Aí a coisa começa a ficar séria. Porque eu tenho outras questões trabalhando junto comigo além do corpo físico. Vou lembrar vocês que além da culpa ser minha, eu coloco ela em quem eu quiser, não é isso? A gente tem que lembrar que nós não somos um corpo. Nós utilizamos esse corpo. Nós nos expressamos através desse corpo. Porque se você acreditar que você é o corpo, é uma condição um pouco estranha, porque existe alguém morando aí dentro, então, de você, que está fazendo tudo isso acontecer. Quem está pensando, quem está fazendo, quem está respondendo, é algo que está aí dentro. É algo mágico. Tem uma pilha aí, não tem? É como se fosse um brinquedo, um controle remoto, alguma coisa, tem uma pilha aí dentro. E essa pilha é você.
Porque sem essa pilha, o corpo não funciona, não é isso? Todo mundo sabe que a gente chega à pilha no final e o corpo para de funcionar, seja qual for o final. Mas a pilha para de funcionar e o corpo para. Então, se a pilha para e o corpo para, talvez você deva compreender que seja a pilha e não o corpo, né? Então, a gente tem que entender que tem o corpo físico, a gente tem outros corpos, a gente tem outras manifestações de corpos, mas trazendo aqui emocional, mental e também no corpo físico. Olha só, a diferença entre dor e sofrimento. O emocional. O emocional é a minha relação com essa, né? A minha relação com relação, né? É a minha percepção com relação a esses fenômenos. Esse é o emocional. Qual é a minha percepção com relação a isso tudo? Esse é meu sofrimento, de não ser aceito, de não ser querido. O mental é uma construção a nível de julgamento. O mental é o algoz que não me deixa sair daquela situação. O mental é o que vai racionalizando e buscando ter certeza das condições que estão sendo autoimpostas. E o físico é quem recebe a carga. Por quê? Porque nós temos todas as condições de saúde e de doença em cada célula nossa de DNA. A mesma célula é capaz de produzir vida e morte. A mesma célula. E essa condição intracelular é o que traz para nós, através de um ácido específico, um tipo de decodificação que faz a comunicação entre corpo e espírito. Essa comunicação ela é feita através de um ácido intracelular. E ele recebe essa informação e decodifica essa informação para aquela célula naquela parte do corpo. É o que faz, por exemplo, trazer você uma doença de pulmão através de uma mágoa. Compreende o que eu estou querendo dizer? Eu não sei qual é a função do. Não tem um negócio, Leila, que é da saúde, não tem um negócio que. Não tem um ácido dentro de um. Tem dois ácidos, tem um que é o ácido DNA, desoxirribonucleico, não é isso? o RNA e o DNA, são os códigos genéticos. Exatamente, então são ácidos, então a informação está quente e está correta. Então, essa decodificação, ela é trazida dessa forma para essa comunicação. Então, ele transforma essa informação que vem através do seu emocional, que é massificada pelo seu mental, depois de ter sido percebido pelo emocional, ela é massificada pelo mental. E depois ela é transformada, porque existe uma decodificação celular que compreende que aquilo é o que deveria estar lá. Lembra do que eu falo sobre as leis de manifestação plena? Que eu sinto, que eu penso, eu ajo, eu manifesto? É a mesma coisa. Quando você sente a injustiça, pensa a injustiça, você se torna a injustiça. Nesse sentido de manifestação de injustiça. Assim como eu vou voltar na mágoa.
que seria a falta do perdão, por exemplo, ou alguma falta de algum posicionamento, mas eu vou trazer como a mágoa, para ficar. Todo mundo sabe que é mágoa, todo mundo já se magoou, né? Então a mágoa é um exemplo simples. Então, se eu estou magoado, se eu não consigo tratar isso em mim emocionalmente, isso começa a vir para o mental. Eu começo a criar toda a confusão dentro dessa decodificação. E todas essas informações, quando elas já se tornam atitudes, elas já se tornam sentimentos e pensamentos, elas começam a se manifestar nas nossas células. Quer dizer, Saulo, que você não vai ficar doente? Claro que não! Eu não vou ficar doente nunca. Claro que isso não existe. São inúmeras questões que o próprio corpo vai trazendo para nós, muitas delas a nível inconsciente e muitas delas além da inconsciência, porque elas estão na memória celular do corpo que você está usando e de todo o sistema kármico que ele está inserido, de cada pensamento, de cada sentimento, de cada ação que você vem tomando ao longo do tempo ou dos tempos. Uma impressão. Então, todos nós temos as nossas impressões. E no nosso corpo estão registradas todas essas impressões. Então, é dessa forma que a gente começa a ver a dor e o sofrimento no emocional, no mental e no corpo físico. Quando chega no corpo físico, já é uma manifestação, uma materialização desse ponto, que vem como um câncer, que vem como outras doenças, seja quais forem. Mas ali teve que acontecer algo para que tenha tido uma impressão, e essa impressão começa a atuação e o desencadear do desenvolvimento da doença no nosso corpo, ok? Então, já que o sofrimento também dói, o sofrimento, ele dói a nível emocional e mental. O sofrimento, ele não dói a nível físico, porque a própria dor já é a dor, né? Então, o sofrimento, ele dói, mas o sofrimento dói de uma forma diferente da dor. O sofrimento dói porque se escolhe voltar ao tempo e reviver aquela situação. É por isso que dói. Você já percebeu que quando você está assistindo a qualquer coisa, seja um filme, o seu corpo responde àquele filme como se fosse uma realidade? Você pode ter até ataque cardíaco, você pode até morrer se bobear, dependendo daquela exposição que você tá, né? Tô falando dessa forma porque a gente está falando sobre dor, sobre sofrimento, sobre todas as coisas, né? Assim como você está vendo um filme, sei lá, sensual e você se excita, mas você está vendo uma tela, você está se excitando vendo uma tela. Imagina, acontece, né? É claro que acontece. Por quê? Porque você está ali experienciando aquilo através dos seus sentidos. Assim como nós estamos vendo um filme de terror e ficamos com medo, temos até que dormir de luz acesa naquela noite. Ai, se algum barulhinho acontecer no meio da noite, eu vou estar com medo. Então, eu estou processando a cada momento e liberando a cada momento substâncias que vão fazer com que o meu corpo experiencie aquilo daquela forma. Assim como quando eu vejo atitudes altruístas, coisas boas acontecendo, meu corpo também reage a isso de uma forma positiva, né? Você vê, por exemplo, você está vendo algo legal acontecendo, você fica com o coração cheio, feliz. Você vê uma mãe abraçando o filho na rua e fala, "Ai, que coisa mais fofinha." Então você tem ali toda aquela geração de coisas, questões e, enfim, inúmeras coisas do nosso organismo que vão trazer para nós essa oportunidade da experienciação da felicidade.
Por que que o sofrimento seria diferente disso? Então, quando você volta naquele lugar onde aquela pessoa falou aquela coisa com você, você volta àquela ideia inicial, aquela angústia, aquele medo, aquele abuso. Você volta àquele local e você volta a ter todos aqueles sentimentos, pensamentos. Quem nunca estava num carro indo para uma reunião e estava falando com o chefe, sozinho, dirigindo, ou no ônibus, ou em qualquer lugar, ou qualquer coisa que seja nesse sentido? Quantas vezes você já não se pegou falando sozinho em algum lugar sobre uma determinada questão? Ou quando você está contando um caso para alguém e você fala, porque aí o fulano falou comigo e aí eu falei assim, ai de você, se você, mas você está falando com seu amigo, né? Ai de você, se você, não sei o quê. Você está naquela situação. Você se colocou lá naquele lugar daquilo que aconteceu lá atrás. E você escolhe sofrer. Então, a escolha de voltar atrás e passar pelaquela situação é uma escolha de sofrimento. Então, esta escolha, essa ode ao sofrimento, é o que precisa parar. Não que você deva esquecer as coisas que aconteceu. Eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu só estou pedindo para você parar de convidar para tomar chá na sua casa quem te fez mal. Só isso. Se você quiser convidar, o problema é seu, mas você sabe que vai te fazer mal. Então não coloca a culpa nos outros, porque a culpa é sua. Entendeu? E eu sei que por ela ser sua, você vai colocar em quem você quiser, mas não traz para dentro da sua casa, ou seja, para dentro do seu corpo, para dentro do seu ser, para dentro da sua essência, para sua saúde mental, emocional, espiritual e física, algo que você já sabe que não te faz bem. Porque seria um equívoco muito grande você querer trabalhar o teu sofrimento, a tua dor e você colocar mais dor para dentro da sua vida, não faz sentido. Mas não é do medo, porque o que o medo vai fazer? O medo vai expulsar, o medo vai separar, o medo vai apagar aquilo que te fez mal, até o momento em que aquilo acontecer novamente na sua vida. E por que que isso acontece novamente na sua vida? Aí eu te explico. Porque você não entendeu como funciona a dor e o sofrimento. Então você vai ter mais uma oportunidade na roda para aprender novamente sobre como abrir e encerrar ciclos. Nós sofremos porque nós não gostamos de encerrar os nossos ciclos, incluindo o ciclo do sofrimento. Então, a rejeição também dói no físico, por exemplo. Sim, a rejeição, ela dói no físico, porque já é uma manifestação, uma comprovação daquilo que você já teve no seu campo mental e no seu campo emocional, e muito possivelmente, se ela dói no físico, no seu campo espiritual. Porque a rejeição, ela nada mais é do que a vontade de ser amado, de ser aceito, a vontade de ser querido, a vontade de ser visto, de ter voz, de se fazer presente, né? Então existe a rejeição e o medo de ser rejeitado. A rejeição não é porque a gente é autêntico. Não, não é porque a gente é autêntico, não. Toda pessoa de sucesso é autêntica. Então não é pelo fato de você ser autêntico e expor suas ideias que você é rejeitado. Muitas pessoas expõem as suas ideias e são bem vistas. Por que que a sua não é? Por que que a sua ideia não é bem vista? Por que que você não é bem visto? Por que que todas as pessoas, ou muitas, ou inúmeras pessoas conseguem, né? Por quê? Porque as pessoas de sucesso, trazendo sucesso para um âmbito amplo,
Porque sucesso pode ser qualquer coisa para qualquer pessoa, ok? Então, estou trazendo num âmbito bem amplo sobre o que é sucesso, para que todo mundo coloque ali o seu local de sucesso, a sua situação de sucesso, a sua visão sobre o sucesso. Então, uma pessoa de sucesso, ela é autêntica, ela normalmente não se importa com a sua exposição, porque a exposição dela é o que faz dela autêntica e ter sucesso. Então, normalmente, uma pessoa que tenha sucesso de uma forma geral, generalizada, abrindo aqui, é uma pessoa que não tem medo da rejeição. Que a pessoa que tem medo da rejeição, ela vai ficar ali. Claro que existem milhares de exemplos de pessoas, de condições, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá, mas eu converso com muitas pessoas em muitos lugares e normalmente eu encontro com pessoas que têm sucesso, que têm uma boa condição, que têm recursos e que são extremamente infelizes em suas vidas, em suas famílias, nas suas condições. E tem inúmeras pessoas que não têm absolutamente nada e que são extremamente felizes e bem-sucedidas. Todas as pessoas felizes de sucesso têm um ponto em comum. Você sabe qual é? Amor. Porque o amor abre a gratidão, a aceitação, o perdão, a cura, a benevolência, a caridade. O amor abre. O amor abre e derruba todas as fronteiras, né? Tem uma frase, eu até falei ela recentemente aqui na Bahia, que ela está atribuída a uma passagem bíblica, eu não sei muito bem qual é. Se alguém souber, depois coloca os comentários lá no canal, enfim, em algum lugar, agradeço. Mas tem uma passagem bíblica que ela basicamente ela traz algo assim: ame profundamente a ponto de constranger quem te faz mal ou quem te deseja o mal. Então, ame a ponto de constranger. Então, é dessa forma que devemos amar. É dessa forma que devemos ser. É dessa forma que devemos fazer. E dessa maneira, vivenciando, experienciando dessa maneira, a gente vai descobrir que não existe dor, que não existe sofrimento, que não existe rejeição, que não existe absolutamente nada dessas coisas, porque todas essas foram ideias criadas por mim mesmo, para que eu não pudesse me expressar plena e autenticamente a presença que eu sou aqui. Então, vou relembrar a vocês um mantra que eu trouxe em 2021, que ele diz basicamente assim: quem tem um santinho meu, tem lá escrito, alguns lá, né? Tem lá. Eu sou o amor, e se eu sou o amor, somente o amor vem até mim, porque eu sou. Então, essa é a presença, esse é o movimento, essa é a força que guia você para o caminho correto. É a presença do amor. Só ela é capaz de guiar você para o caminho do bem. Só ela. Todas as outras vão criar uma ilusão, uma ideia sobre o que seria aquilo que eu gostaria de fazer, ou ter feito, ou me iludido, enfim. Uma loucura. Então, a Leila achou que eu estava brincando quando eu falei que eu ia responder cada pergunta em 40 minutos, mas agora a gente pode ir para a segunda pergunta. Muito obrigado. Segunda pergunta. Gostaria de compreender melhor a relação entre as doenças do corpo físico e o estado da nossa mente. Como podemos, através da clareza mental e da transformação de nossas atitudes, contribuir para a cura ou alívio de nossas enfermidades? Gente, o nível dessas perguntas tão altíssimo. Eu acho que daqui a pouco eu vou passar a não entender mais as perguntas que estão chegando, porque, nossa senhora, o que é isso? Eu não vou saber responder isso, não. Eu vou pedir ajuda para os universitários.
Olha só, gostaria de compreender melhor a relação entre as doenças do corpo físico e o estado da nossa mente. Olha que interessante, né? A gente falou sobre isso na resposta um. Então, talvez eu não precise ficar 40 minutos na resposta 2, né? Porque a gente já abrangeu bastante já na resposta um. Mas vamos lá, a gente pode sempre entrar mais um pouquinho, né? Então, a gente vai tentar, tá? Eu vou fazer um esforço aqui, porque realmente está bem parecido com a pergunta um, tá? E a gente se aprofundou muito e a pergunta 2 ela está muito parecida com a pergunta um. Então, gostaria de compreender melhor a relação entre as doenças no corpo físico e o estado da nossa mente. Então, a mente mente descaradamente, traz dor de dente, né? E mata a gente. Então, como podemos, através da clareza mental e da transformação das nossas atitudes, contribuir para a cura ou alívio das nossas enfermidades? Então, a resposta está na pergunta, não é isso? Então, como podemos, através da clareza mental e da transformação de nossas atitudes? Através da clareza mental e da transformação das suas atitudes, você vai contribuir para a sua cura e para o alívio das suas enfermidades. Então, você já sabe qual é a resposta. Isso é maravilhoso. Então, precisamos compreender que nós já sabemos qual caminho devemos tomar. A gente só tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e agir da forma correta. Porque se a resposta está na pergunta, a gente tem que compreender que muitas coisas estão acontecendo na nossa cara a todo momento e a gente não consegue ver justamente por elas estarem na nossa cara. A gente se acostumou a muitas coisas, dentre essas coisas, até mesmo o próprio sofrimento. Muitas vezes nós estamos em sofrimento e nem sabemos que estamos sofrendo. Isso é interessante, tem uma questão até bem interessante. Uma vez que a gente estava num encontro, na época era o encontro de sagrado masculino, a gente chama, ou chamava, não sei se ainda existe, que é o The Golden Brotherhood. E nesse encontro de sagrado masculino, uma vez, uma pessoa, ela trouxe uma situação como se fosse uma situação normal, trivial. Ah, mas isso não, mas isso é normal, isso acontece. E todo mundo olhou e falou assim, normal acontece? Não, não é normal e não acontece. Isso daí foi um abuso que você sofreu. Não é normal e acontece. Essa coisa não acontece. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? Nós temos a bênção e a graça de muitas vezes percebermos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos traz a doença do estado da mente, até mesmo antes de se manifestar no corpo físico. É uma bênção e uma graça quando você consegue perceber todas essas coisas. É ruim quando você leva ela para um lado ao qual você vai ficar depressivo, ansioso, enfim, é ruim. Mas continua sendo uma bênção quando você sabe que aquilo é algo que é, é errado, ou equivocado, ou que vai trazer algo de ruim para você. Muitas vezes as pessoas conversam, eu tô há 10 anos em depressão, eu tô, até conta, né? Faz aniversário, deve ter bolo de depressão dentro de casa, né? Apagar as velhinhas da depressão. Tô com 10 anos de depressão, 12 anos, 15 anos em depressão. Daqui a pouco, ó, vai casar, hein? Vai casar com a depressão. Já tem 10 anos de depressão. É uma bênção, inclusive, conscientemente você saber que tem 10 anos de depressão. Pior seria se você tivesse 10 anos vivendo uma depressão sem saber, sabe? Então, a consciência em si,
A autoconsciência, dentre todos os seus processos, é uma das coisas mais importantes que você tem que tomar para si. Mas para isso você precisa se autorresponsabilizar, porque a autorresponsabilidade ela vai trazer você para esse lugar de que realmente só depende de você mudar, só depende de você se transformar, só depende de você mudar a sua vida, transformar tudo ao seu redor ou o que quer que seja. Porque não vai depender de nada nem ninguém, para inclusive trazer clareza mental para os seus processos e transformação das suas atitudes ou para contribuir com a cura ou alívio de enfermidades, nada, nem ninguém tem o poder de transformar a tua consciência a não ser você mesmo. Não vai ser um mestre, não vai ser o guru, não vai ser um profissional da saúde mental, não vai ser. Não vai ser nem mesmo o remédio, porque se o remédio acabar, você vai voltar a ficar doente. Só depende de você. Só depende de você. Se transformar, só depende de você levar a vida adiante, só depende de você arrumar um emprego, só depende de você mudar de marido, de mulher, né? Só depende de você transformar a sua realidade. Então, dessa mesma forma, a relação entre as doenças do corpo físico e o estado da mente se dão através do que a gente falou na primeira questão, da diferença entre dor e sofrimento. Falamos sobre o sofrimento e a dor a nível emocional, mental, corpo físico, os outros corpos. Então, só depende de nós mesmo para que a gente consiga a cura e o alívio dessas enfermidades. Porque, de uma forma geral, a gente quer curar todas essas coisas, mas a gente não quer se responsabilizar por nenhuma delas, porque a gente não acredita. E por que que a gente não acredita? A gente não acredita porque existe algo antes disso tudo que precisa ser transformado. Antes das suas atitudes, antes dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, não é isso? Então, essa transformação a nível de consciência é extremamente necessário para que você compreenda a relação entre as doenças do corpo e o estado da mente. Porque a mente, ela dita o estado de saúde do corpo, de acordo com a resposta da primeira pergunta, né? A forma de vida que você leva, os amigos que você tem, a família que você tem, a alimentação, o quão útil você é, a função para a sociedade que você tem, isso tudo determina o seu estado de saúde e o seu estado da mente, eu vou chamar assim, da saúde mental também. Isso tudo determina. Então, através da clareza mental e da transformação das atitudes, ou seja, serviço. Vocês acharam que eu não ia falar sobre serviço, né? Sendo que 3.000 horas de conteúdo eu estou falando, vai para a labuta, vai servir, vai fazer as coisas, né? Se vocês acharam que eu não ia fazer, serviço vai curar e trazer alívio às nossas enfermidades, principalmente mentais. Porque quando você descobrir que a sua história talvez não seja uma história tão ruim assim, que o seu sofrimento talvez não seja um sofrimento tão ruim assim, ou pode ser mesmo, tá? Não tem problema não, seu sofrimento pode ser maior do que o de todo mundo, mas você vai descobrir que através da força e o poder do serviço você consegue transformar a tua visão sobre a vida, você vai passar a ser mais caridoso, mais compassivo, mais empático e vai transformar o mundo ao seu redor de uma forma positiva e melhor, não somente para você, mas para todo mundo. Ok? Então, não vou responder em 40 minutos a segunda questão, porque eu já respondi em 40 minutos a primeira. A segunda tem uma forte relação com a primeira, ela já foi respondida na primeira, inclusive, por mais de uma vez. E agradeço a todo mundo pela oportunidade de serviço, gratidão, Leila, pelo serviço.
Gratidão a todo mundo pela oportunidade e que a gente possa usufruir desse caudal de conhecimento para que ele seja aplicado na nossa vida, aplicado na nossa experiência de vida. Porque de nada adianta a gente ficar falando e ficar, papapá, papá, se a gente não está fazendo nada com essas informações. Então, o importante é que nós entendamos, mas mais do que entender, compreender, tirar suas dúvidas, o que quer que seja, colocar em ação, colocar o seu amor à prova, o seu desenvolvimento à prova, porque dessa forma você vai realmente comprovar que isso tudo é real, existe e que é capaz de mudar a sua vida. Tá bem? Muita luz para nós, muita paz, muita bênção, que sejamos abençoados e que essa semana flua como o o que que vocês querem que flua? Como uma folha colorida voando pelo vento e bailando ao som de Macarena. Namastê, pessoal. Muita luz, muita paz e muita bênção no nosso coração. Boa noite.